Oi pessoal, tudo bem? Vamos ver então como vocês poderão confeccionar o banner que será apresentado na mostra online. Esse modelo que eu estou mostrando para vocês, ele tem uma formatação mais tradicional. Isso não impede que vocês usem outros tipos de formatações ou outros modelos. Esse aqui que eu estou usando é só uma base para vocês terem um norte do que colocar no banner. Então, vocês podem e até devem adaptar ele de acordo com o comando de cada atividade. Isso é, né, desde que vocês coloquem algumas informações que são mais primordiais e que todo trabalho deve ter. Então, vamos ver quais configurações são essas. Primeiro, nós temos o título, que deve vir em negrito. Se tiver subtítulo, tira o negrito e bota só em letras minúsculas. Depois, vem os nomes dos autores do trabalho. E aí, essa ordem, normalmente, ela é escolhida de acordo com o tanto que cada autor contribuiu para que o trabalho fosse feito. Então, quem contribuiu mais vem primeiro, depois vem o segundo que mais contribuiu e assim por diante. É assim que acontece em alguns artigos científicos, por exemplo, mas não são todos. Só que como nós estamos falando de um trabalho em grupo, né, onde tem que ter uma igualdade na execução de tarefas, a gente então, né, não vai ter quem mais contribuiu. Todo mundo deve contribuir o mesmo tanto. Então, como que fica essa ordem? Aí vocês podem colocar os nomes por uma ordem alfabética de acordo com o primeiro nome. Então, por exemplo, primeiro vai vir o Antônio, depois a Brenda, depois o Caio, depois a Daniele e assim por diante. Depois, então, vem o nome da orientadora, seguido dos e-mails, então e-mail dos autores e e-mail da orientadora. Depois, a especificação da disciplina, do programa ou do projeto ao qual esse trabalho pertence. Vamos então para o conteúdo do trabalho. Na primeira parte, né, que é a introdução, vocês devem fazer uma rápida contextualização do trabalho. Então, vocês precisam resumir aqui e falar do que esse trabalho trata. Nos objetivos, como o próprio nome já diz, vocês precisam citar quais são os objetivos, quais são os propósitos de vocês terem feito esse trabalho, né? O que vocês pretendem com ele. Depois vem a metodologia, que é onde vocês vão explicar o passo a passo de todos os procedimentos que foram executados no trabalho. E aí, gente, toda vez que vocês estiverem em dúvida sobre o que colocar em alguma dessas lacunas, vocês podem se perguntar o que elas estão querendo informar. Então, no caso aqui, né, qual que é a pergunta a ser respondida na metodologia? Por exemplo, quais as etapas ou quais os procedimentos que foram executados durante a execução do trabalho? Ou então, qual que foi a sequência de métodos que vocês utilizaram ao longo do trabalho? Então, perceberam? Vocês vão literalmente explicar cada passo que vocês tomaram para que o trabalho fosse feito. Depois aqui, vamos voltar para cima. Vem os resultados, né? Então, partindo lá dos objetivos e seguindo toda a ordem da metodologia, né? A quais resultados vocês chegaram? E aqui vocês precisam escrever bem cada um deles. Depois, as conclusões, né? Quais foram os desfechos do trabalho, o que vocês puderam concluir e aprender com ele. E, por fim, as referências, onde vocês deverão citar todo o material bibliográfico utilizado para que o trabalho fosse feito. E aí, pessoal, não está aqui nesse modelo, mas vocês podem colocar outras observações, como, por exemplo, agradecimentos, alguma outra informação que vocês acharem relevante para o espectador, né, para o público, isso está aberto também. Bom, fechada então a exposição do modelo,
eu quero trazer agora algumas dicas e algumas chamadas de atenção para que vocês possam fazer um banner mais adequado. Então, primeira dica é que vocês precisam ter em mente que os materiais, eles devem se complementar. Então, essa dica é válida principalmente para quem vai fazer o banner e vai fazer um vídeo para apresentar esse banner, como vocês vão poder ver na semana do conhecimento. Então, o banner, ele não tem que ser uma transcrição da fala do vídeo, né? Ou seja, o que vai ser dito não tem que estar escrito lá palavra por palavra. Até porque, se fosse assim, eu não precisaria ter um vídeo, né? Porque eu só precisaria ler o banner, vocês concordam? Então, por isso, vocês precisam ficar atentos quanto à ligação do que está escrito e o que está sendo falado. Essa dica também vale para as apresentações de outros trabalhos. Então, toda vez lá que vocês forem, por exemplo, fazer uma apresentação de PowerPoint, vocês não precisam ficar lendo os slides. Bota lá um resumo da ideia ou algumas palavras-chave. A fala de vocês com o que está no slide tem sim que ter uma conexão, mas não tem que ser um cópia do outro. E aí, uma outra dica é sobre a poluição visual de um trabalho, né? O que é isso? Ocorre quando um trabalho ele tem um excesso de informações escritas e isso dificulta para a pessoa que está acompanhando a apresentação a pensar assim, nossa, eu devo ler o que está escrito, eu devo prestar atenção na fala da pessoa, eu devo tentar fazer os dois. Então, isso para o público é muito ruim. Então, evitem ter um excesso de informações no banner ou até nos slides, né? E procurem, de novo, resumir as ideias. E uma outra dica é sobre os recursos visuais do trabalho. Então, caso vocês queiram usar imagens, ou fluxogramas, ou tabelas, ou algum outro tipo de recurso, nunca deixem eles soltos, seja no banner, ou seja no slide, ou seja em qualquer outro tipo de trabalho. Falem sempre deles, né? Expliquem eles. Se vocês forem usar uma imagem, incorpora ela, né, a ideia da imagem na fala de vocês. Digam o que ela representa no trabalho, por que ela está ali, qual que é a contribuição dela para o trabalho. E é claro, gente, que tem alguns esquemas de ideias, né, principalmente de fluxogramas, que eles são autoexplicativos. Aí, nesse caso, vocês podem só mencionar eles, não precisa ficar explicando de novo. Vou dar um exemplo para vocês entenderem. Vamos supor que eu esteja apresentando um trabalho sobre redes sociais. Aí eu digo assim, né? Então, seguindo os meus objetivos, eu fiz tal metodologia e algumas redes sociais foram escolhidas para serem utilizadas nesse trabalho, como está esquematizado aqui no fluxograma 1. Com esse esquema de ideias que eu coloquei, eu ganho em economia de fala, né, porque eu não preciso ficar citando cada uma das redes sociais de novo e, ao mesmo tempo, eu explico o porquê de haver esse fluxograma lá no meu trabalho. Conseguiram acompanhar? Bom, com isso, então, nós fechamos a confecção do banner, né? Caso seja um comando da tarefa ou caso vocês queiram, vocês já podem ir para a segunda parte, que é a gravação do vídeo da apresentação desse banner e, caso contrário, a tarefa está finalizada. E é isso, gente. Eu espero que vocês façam ótimos trabalhos e que vocês possam aprender aí um pouco mais sobre essa nova formatação de trabalho que é o banner, tá bom? Até mais!